E aí, pessoal? Tudo beleza? Aqui é a Mente Brilhante e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um universo que é, ao mesmo tempo, fascinante e absolutamente aterrorizante. Sabe aquelas histórias que você ouve e pensa, não, isso não pode ser real? Pois é, hoje eu trouxe uma seleção especial delas. Vamos falar sobre curiosidades assustadoras, fatos que a ciência, a história e os mistérios do nosso mundo nos apresentam e que são capazes de deixar qualquer um de cabelo em pé. São histórias que desafiam a nossa compreensão da realidade e nos fazem questionar tudo o que achávamos que sabíamos. Esqueça os contos de fadas e as histórias de terror inventadas. O que eu vou te contar hoje é baseado em eventos reais, fenômenos documentados e mistérios que até hoje intrigam os maiores especialistas do mundo. Desde múmias que parecem ter morrido em agonia, até sons bizarros vindos das profundezas mais escuras do oceano, cada fato é um convite para uma jornada ao lado sombrio do conhecimento. Então, apague a luz, aumente o volume e se acomode, porque a viagem de hoje promete ser intensa e, com certeza, inesquecível. Prepare-se para conhecer fatos que vão te arrepiar. A gente vai explorar desde experimentos científicos que deram terrivelmente errado, até parasitas que transformam seus hospedeiros em verdadeiros zumbis. São histórias que provam que, muitas vezes, a realidade pode ser muito, mas muito mais assustadora do que qualquer ficção. Você está pronto para ter sua percepção do mundo virada de cabeça para baixo? Então, sem mais delongas, vamos começar essa jornada pelo desconhecido. Para começar, vamos viajar até o Egito Antigo, mas não para falar de faraós e pirâmides, e sim de algo muito mais macabro: as múmias gritantes. Imagine a cena. Arqueólogos abrem um sarcófago selado há milênios e, lá dentro, encontram uma múmia com a boca escancarada, o rosto contorcido em uma expressão de pura agonia, como se seu último momento em vida tivesse sido um grito de terror. Assustador, né? Por muito tempo, essas descobertas alimentaram lendas sobre maldições e mortes horríveis. A mais famosa delas, conhecida como Homem Desconhecido, deixou os pesquisadores perplexos por décadas. A expressão de dor era tão real, tão visceral, que parecia contar uma história terrível sem precisar de palavras. Mas a ciência, como sempre, veio para tentar desvendar o mistério. E a explicação, embora menos sobrenatural, não é menos perturbadora. Em muitos casos, o grito não é resultado de uma morte agonizante, mas sim de um processo de mumificação um pouco diferente. Se a mandíbula do falecido não fosse amarrada firmemente com bandagens de linho, durante o processo de decomposição e ressecamento do corpo, os músculos do pescoço e do queixo relaxariam, fazendo com que a boca simplesmente caísse aberta. No entanto, em alguns casos específicos, como o do príncipe Pentawere, análises revelaram que ele pode ter sido envenenado ou estrangulado, o que significa que seu grito silencioso pode, de fato, ser um eco de seus últimos e desesperados momentos. Agora, vamos sair das areias do deserto e mergulhar nas profundezas mais escuras e inexploradas do nosso planeta: o fundo do oceano. Em 1997, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, captou um som extremamente poderoso e de frequência ultra baixa vindo das profundezas do Pacífico Sul. Esse som, apelidado de The Bloop, era tão intenso que foi detectado por hidrofones separados por mais de 5.000 quilômetros. O mais assustador? O perfil do som não se parecia com nada feito pelo homem, como um submarino ou uma bomba, e era muito mais alto do que qualquer som animal conhecido, incluindo o da baleia azul, o maior animal da Terra. As teorias, claro, foram das mais científicas às mais aterrorizantes. Seria uma criatura marinha colossal, ainda desconhecida pela ciência, vagando pelo abismo. A imaginação popular logo associou o Bloop a Cthulhu,
a criatura cósmica criada por H.P. Lovecraft, que estaria adormecida nas profundezas do Pacífico. Por anos, o mistério permaneceu. A explicação oficial da NOAA só veio em 2005. O som teria sido causado por um icequake, ou seja, o som de icebergs gigantes se quebrando e raspando no fundo do oceano. Mas, para muitos, essa explicação não é totalmente convincente, e o bloop continua sendo um lembrete assustador do quão pouco sabemos sobre os segredos guardados nas profundezas escuras do nosso próprio planeta. Nenhum vídeo sobre mistérios estaria completo sem ele, o infame Triângulo das Bermudas. Essa área imaginária no Oceano Atlântico, entre as Bermudas, Porto Rico e a Flórida, se tornou sinônimo de desaparecimentos inexplicáveis. A lenda realmente decolou após a Segunda Guerra Mundial, com o caso do Voo 19, em 1945. 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos desapareceram durante um treinamento de rotina. O mais bizarro foi a última comunicação do líder do esquadrão, que relatou que seus compassos estavam girando descontroladamente e que ele não conseguia identificar onde estava. Um avião de resgate enviado para procurá-los também desapareceu sem deixar vestígios. Ao todo, 27 homens sumiram no mesmo dia. Desde então, dezenas de navios e aviões teriam tido o mesmo destino, simplesmente sumindo dos radares e do mundo. As teorias para explicar esses eventos vão desde o plausível até o completamente fantástico. Alguns falam em anomalias magnéticas que confundem os instrumentos, outros em bolsões de gás metano que explodem do fundo do mar e engolem navios inteiros. E, claro, há as teorias mais assustadoras, portais para outra dimensão, sequestros alienígenas ou tecnologias perdidas da cidade de Atlântida. Embora muitos céticos argumentem que o número de incidentes no Triângulo não é estatisticamente maior do que em outras partes do oceano, o mistério e o fascínio em torno desses desaparecimentos continuam a nos assombrar. Essa história é uma das lendas mais famosas e perturbadoras da internet, e mesmo que sua veracidade seja altamente contestada, a narrativa por si só é de arrepiar. A história conta que, no final da década de 1940, pesquisadores soviéticos realizaram um experimento cruel. Eles teriam mantido 5 prisioneiros políticos acordados por 15 dias consecutivos usando um gás estimulante. Os homens foram trancados em uma câmara selada, com microfones para monitorar suas conversas e um pequeno vidro para observá-los. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, mas com o passar do tempo, eles se tornaram paranoicos, pararam de falar uns com os outros e começaram a sussurrar nos microfones, traindo seus companheiros. A partir do 9º dia, o horror teria começado. Um deles começou a gritar incontrolavelmente por horas, até rasgar suas próprias cordas vocais. Depois, um silêncio assustador tomou conta da câmara. Quando os pesquisadores finalmente abriram a sala no 15º dia, a cena era de um pesadelo. Os prisioneiros haviam se automutilado de forma grotesca, arrancando pedaços de seus próprios corpos. Eles resistiram violentamente à remoção da câmara, implorando para que o gás fosse ligado novamente, pois haviam se tornado dependentes do estado de vigília e do caos. A história é um conto de terror perfeito sobre os limites da mente humana e a crueldade da ciência sem ética. E se eu te dissesse que suas memórias podem não ser confiáveis? Pior, e se uma grande quantidade de pessoas compartilhasse a mesma memória falsa que você? Esse é o efeito Mandela. O termo foi criado pela pesquisadora paranormal Fiona Broome, quando ela descobriu que milhares de pessoas, assim como ela, lembravam vividamente de Nelson Mandela ter morrido na prisão na década de 1980, com direito à cobertura da mídia e discursos. Acontece que Mandela foi libertado em 1990 e faleceu apenas em 2013. Como tanta gente pode ter a mesma memória de um evento que nunca aconteceu?
É aqui que as coisas ficam assustadoras. Outros exemplos famosos incluem pessoas que juram que o personagem C-3PO de Star Wars é todo dourado, mas ele tem uma perna prateada, ou que a rainha má de Branca de Neve diz espelho, espelho meu, quando na verdade ela diz espelho mágico no muro. As explicações variam, psicólogos falam em confabulação, a criação de falsas memórias pelo cérebro para preencher lacunas. Mas as teorias mais bizarras sugerem algo muito mais perturbador: universos paralelos. A ideia é que em algum momento nós teríamos deslizado de uma linha do tempo para outra, muito parecida com a nossa, mas com pequenas diferenças, e nossas memórias seriam resquícios da realidade anterior. Assustador pensar que a realidade que você conhece pode não ser a original, né? Filmes de zumbis são assustadores. Mas e se eu te dissesse que existem parasitas na natureza capazes de controlar a mente de seus hospedeiros, transformando-os em verdadeiros mortos-vivos a seu serviço? Conheça o Toxoplasma gondii, um protozoário que tem um ciclo de vida digno de um filme de terror. Seu hospedeiro definitivo são os felinos, mas para chegar até eles, ele precisa de um hospedeiro intermediário, como um rato. E é aí que a mágica macabra acontece. Quando um rato é infectado, o parasita vai para o seu cérebro e reprograma seu comportamento. O rato perde o medo inato de gatos e, pior, passa a se sentir atraído pelo cheiro da urina felina, basicamente se oferecendo para ser comido. Mas o que isso tem a ver com a gente? Bom, estima-se que até 1/3 da população mundial esteja infectada com o Toxoplasma gondii, geralmente de forma assintomática. No entanto, alguns estudos sugerem que o parasita pode, sim, influenciar sutilmente o comportamento humano, sendo associado a um aumento em comportamentos de risco, mudanças de personalidade e até mesmo a certas condições psiquiátricas, como a esquizofrenia. Outros exemplos no reino animal são ainda mais diretos, como o fungo Ophiocordyceps, que transforma formigas em formigas zumbis, forçando-as a subir em uma planta e se prender a ela para que o fungo possa liberar seus esporos de um local alto. A natureza é incrível, mas às vezes ela é simplesmente aterrorizante. Imagine estar sozinho em casa, tarde da noite, girando o dial de um rádio de ondas curtas. De repente, em meio à estática, você ouve uma melodia infantil sinistra, seguida por uma voz monótona, muitas vezes feminina ou de uma criança, recitando uma sequência de números ou letras em código: 4, 8, 1, 5, 1, 6, 2, 3. Você não está ouvindo uma rádio comum. Você sintonizou uma estação de números. Essas são transmissões de rádio misteriosas, de origem desconhecida, que podem ser ouvidas em todo o mundo há décadas. Elas não têm identificação, não seguem uma programação e transmitem mensagens que, pra gente, não fazem o menor sentido. A teoria mais aceita é que essas estações são usadas por agências de inteligência para enviar mensagens codificadas a espiões em campo. O espião, em qualquer lugar do mundo, só precisaria de um rádio de ondas curtas disponível comercialmente e de uma chave de uso único para decifrar a mensagem, tornando a comunicação quase impossível de ser rastreada. Uma das mais famosas é a The Buzzer, que transmite um zumbido monótono 24 horas por dia, ocasionalmente interrompido por uma voz masculina lendo códigos. A origem é russa, mas seu propósito exato permanece um segredo. A existência dessas estações é um lembrete arrepiante de que, mesmo na era da internet, um mundo sombrio de espionagem e segredos da Guerra Fria continua operando nas sombras, usando uma tecnologia que parece antiga, mas que ainda é terrivelmente eficaz. E chegamos ao fim da nossa jornada pelos cantos mais sombrios e assustadores do nosso mundo. Das múmias que gritam em silêncio no Egito aos códigos secretos que ainda viajam pelas ondas de rádio,
passando por mistérios que desafiam nossa própria percepção da realidade, como o efeito Mandela. Fica claro que não precisamos de monstros fictícios para sentir um calafrio na espinha. A história, a ciência e os cantos inexplorados do nosso planeta estão repletos de fatos que são muito mais estranhos e perturbadores do que qualquer coisa que a nossa imaginação poderia criar. Essas histórias nos mostram o quanto ainda temos a aprender e o quão frágil é a nossa compreensão do universo. Elas nos lembram que existem forças e fenômenos muito além do nosso controle e, às vezes, da nossa compreensão. Seja um parasita que controla mentes ou um som vindo do fundo do mar, cada uma dessas curiosidades nos força a olhar para o mundo com um misto de admiração e, claro, um pouco de medo. A verdade, como dizem, está lá fora e muitas vezes ela é bem assustadora. Espero que vocês tenham gostado ou pelo menos ficado tão intrigados e arrepiados quanto eu. Agora eu quero saber de vocês. E aí, qual dessas curiosidades te deixou mais assustado? Foi o experimento do sono ou o mistério do Triângulo das Bermudas? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo e quer desvendar mais mistérios comigo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, pessoal, e até a próxima!